Meninas, estamos aqui com o podcast Na Companhia dela. Eu, o Edna Gomes, sou responsável por esse projeto. Qual que é o objetivo desse projeto Na Companhia dela? É enriquecer nós mulheres com conteúdo seguro para que nossas mãos abençoem as nossas famílias, para que a gente possa fazer escolhas seguras, para que, de acordo com as orientações que a gente segue aqui, a gente perceber que consegue realmente ir de encontro com a necessidade do nosso lar. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. Essa convidada é Ana Cristina, psicóloga. Bom dia, gente. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Eu admiro muito esse projeto e já quero te parabenizar, porque realmente nós mulheres precisamos nos fortalecer em relação a essa missão que a gente tem na vida, né? Em relação à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa casa. Parabéns pelo seu projeto. É um ambiente que a gente percebe que é um ambiente seguro, acolhedor, que vai fortalecer com certeza muitas mulheres. Amém! Que coisa linda! Vamos lá para a nossa primeira pergunta, Ana Cristina. Me conta, quem que é a Ana Cristina e como funciona o seu trabalho? Vamos lá. Ana Cristina Gomes, né, conhecida assim, ela hoje tem 53 anos, ela é filha do seu Celso, da dona Carmen, vem de uma família muito humilde, uma menina muito tímida. Gente, isso aqui era inimaginável para ela, estar diante das câmeras, conversar com pessoas, quiçá se tornar professora, né, que é o que eu sou hoje. Então, uma menina muito tímida, calada, de origem humilde, e que hoje, né, aos 53 anos, é casada com o Paulo Augusto, né, com o grande amor da vida dela, né, eu sempre falo isso, o Paulo é o grande amor da minha vida. Nós temos os filhos do Giovanni, nós temos o Victor Augusto e temos a Gabriela Gomes, que também é psicóloga, né, que acredito que vocês vão conhecer ela por aqui também. Sou professora universitária, né, pro curso de psicologia, hoje na Faculdade Goianésia, e sou sócia proprietária, juntamente com o Paulo e com a Gabriela, da Clínica Essência, aqui em Ceres, né, que é um centro de referência em saúde mental. Que mulher, hein, galera? Muitos papéis, né, muita coisa. Que bênção! E é tão interessante, né, um dia você vai contar a sua história pra gente, né? Contar como que essa menina, né, tímida, que tinha dificuldade de falar, superou tudo isso, hoje é psicóloga, extremamente bem-sucedida, viu, gente? Muito obrigada. Professora, né? Nossa, eu acho que seria uma honra mesmo falar sobre essa história, porque eu vejo que muita gente, às vezes, para as coisas, né, desiste por causa dessa questão da timidez. Sim. E a gente, inclusive, precisa diferenciar timidez com introversão, né? Isso. Porque eu sou muito tímida e vergonhosa, mas eu sou extrovertida, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar no ambiente, né, com o outro. Eu não sou introvertida, eu sou extrovertida, mas a timidez é uma coisa que, né, que me barrava muito. Olha que interessante, vamos preparar para essa história um dia, né, gente? Ana Cristina, agora me conta, eu soube, né, lá na clínica, atendo com você, na sua clínica, Isso. E lá você atende casais. Atendo. Como funciona o atendimento de casais? Bom, primeiramente a gente faz uma consulta com o casal, os dois juntos, a gente levanta toda a demanda, né? Faz uma anamnese bem profunda sobre a história desse casal, levanta as demandas, né? A problemática que ele está trazendo. E eu gosto muito, Edna, eu acho que é fundamental no nosso trabalho mostrar para as pessoas o quanto elas precisam se conhecer e o quanto isso pode estar interferindo na relação do casal. Sim. Então, a gente inicia com essa proposta, né? Diante de toda a demanda, de tudo que eles trazem, a gente propõe para eles, né, nas próximas sessões, fazer uma avaliação, um rastreio da personalidade de cada um. Então, eu aplico um instrumento de personalidade. Então, o primeiro encontro, essa primeira consulta, né, os dois. Nas outras duas sessões eu vou fazer individual, vou aplicar a avaliação de personalidade, dou devolutivo individualmente para cada um. Isso, olha pessoal, tem uma parte que é individual, não é tudo, né, em dupla.
E aí, no terceiro momento, a gente junta os dois para falar de aspectos da personalidade de cada um que estão interferindo, inclusive, na relação dos dois. Coisas que às vezes a gente acha que é uma questão de falta de vontade, indisposição, né? Que a gente critica muito no outro, pode ser uma característica dele. Sim, né? Então, é uma limitação que ele tem. Sim. E aí a gente precisa trabalhar isso. E assim como eu tenho limitação, a gente já começa com essa visão, né? Da gente reconhecer que eu tenho limitações, o outro também tem limitação, e aí o que a gente vai fazer com isso? Isso, e que a nossa comunicação é falha, não é, Ana Cristina? Perfeito. Como a gente não consegue, de fato, comunicar de forma assertiva para realmente se fazer entendido, né, pelo outro, às vezes o outro nos interpreta mal. Muito e mal. Não é porque ele quer, gente. Não é porque ele quer. A nossa percepção, ela é limitada. Então, de acordo com o que eu me conheço mais o outro, essa comunicação fica mais ela assertiva. Flui. Que legal. E assim, Ana Cristina, me explica quais são as maiores queixas que você recebe em relação ao atendimento de casal? É exatamente nisso que você já mencionou aí, ó, a questão da comunicação. A gente não consegue mais conversar, a gente não consegue mais resolver os nossos problemas, a gente briga o tempo todo e a sensação de que o amor acabou. Entendi. Então, quando ela fala isso, vocês percebem que nós estamos sempre buscando nos sentir amados. Sim. E às vezes a gente sente essa insegurança, né? A demonstração de amor, ela é tão importante. Muito importante, ela é fundamental para que a gente se sinta seguro e caminhe juntos, né? Em que toda lindo. A relação, né? Isso é importante. Muito. Então, a demonstração de carinho é um ponto de afeto, de amor, né? De admiração, de reconhecimento, é um ponto importante, né? Sim. Essa pergunta é muito interessante, pessoal. Qual o limiar de saúde para continuar lutando por um casamento quando você percebe que o casamento já não vai bem, né? Qual que é esse limiar ali de saúde? A gente percebe que um deles ou os dois estão muito mal quando, sabe, a sensação que a pessoa tem, que já fez de tudo para melhorar a relação. Ela se dedicou, ela conversou, ela viu que a forma dela falar não estava boa, ela mudou a forma de falar e disse da sua dor e mesmo assim não houve mudança. E aí ela desistiu. Desistiu a um ponto de que o outro agora pode fazer o que quiser que ela... Entendeu? Ela entregou os pontos. Aí a pessoa pode entrar no processo depressivo, ansioso, entendeu? De adoecimento muito sério mesmo. Interfere em toda a família. Quando tem filhos, o sofrimento é muito grande, né? Nesse ambiente familiar, fica tudo muito pesado, muito difícil. E às vezes pode partir, inclusive, para extremos, como situações de violência, né? Em que eles se agridem de uma forma muito mais violenta, né? E causando muito mais sofrimento nessa família, nesse seio familiar. E então acho que é muito isso, a questão de, nossa, eu não consigo mais, quando ele se sente impotente. Impotente durante muito tempo, né? É uma dor que não encontra lugar, não encontra mudança no outro, o outro não se propõe, acredita que está certo, né? Em situações de violência, como você colocou, que é tão interessante, né? Em alguns casos, nós percebemos até essa pessoa que sofre com a violência apresentar um nível de estresse muito alto, né? E o aparecimento de doenças, né? No corpo mesmo, doenças físicas, né? Queda de cabelo, feridas, pele. Sintomas físicos, né? Por causa de toda aquela situação que é uma situação estressora, né? É um estressor, né? A pessoa com muito tempo nessa situação de estresse, ela adoece mesmo, né? Fisicamente, inclusive. Né? Então, é nesse momento que a gente precisa realmente pensar, será que vale a pena continuar lutando? Sim, né? É muito importante, inclusive, gente, ter esse acompanhamento para você identificar quando você se sente inseguro, já passou por todos esses sinais, está sem forças. Procurar o acompanhamento psicológico para você encontrar em alguns momentos, para algumas pessoas é necessária a validação, na verdade, daquela dor, porque o cônjuge às vezes coloca
a pessoa que está em sofrimento como se aquilo tudo também não fosse real, né? Não fosse tudo você isso está reclamando, mas você tem isso, aquilo outro, né? Exato. Diminuindo a dor do outro, né? Desclassificando a dor do outro, né? Por que as pessoas, Ana Cristina, elas desistem de lutar por um casamento? Por que elas desistem de lutar? Será que é falta de amor? Será? Não é falta de amor, né? Na verdade, a gente vê uma pessoa que ama muito, mas o jeito que ficou, né, configurada a relação, a luta de tentar melhorar, de não conseguir, e a sensação de que o outro, né, não a ama, né, ou não o ama mais, ela faz com que ela desista de lutar. Tá? E às vezes por estar no estágio mesmo de adoecimento, ela já está adoecida nessa relação. Né? E tão interessante porque, olha só, eu amo a outra pessoa, mas eu não me encaixo na outra pessoa. A outra pessoa não se encaixa em mim. Na possibilidade de encaixar, bloqueia. Então, essa é uma das situações que fazem as pessoas desistirem. Desistirem do casamento. É aceitável dizer que uma pessoa que se queixa de um relacionamento ruim é porque ela tá de mimimi, é reclamona, né? Nem tá com problema assim, não. Essa pergunta ela é muito boa, muito interessante, vem de acordo com o que a gente já vinha falando, né? A questão de diminuir a dor do outro, né? Como profissionais, a gente precisa ampliar a nossa visão em relação às queixas das pessoas. A gente não pode ser ingênuo de pensar que, por exemplo, tem amor, então o casamento é feliz, que é o que a gente fala, né? Estava acabando de ir por esse caminho, né? Tem amor, o casamento é feliz. Ela cuida de tudo, da casa, tudo certinho, então, olha, o casamento é feliz. Ele contribui, ele, né, mantém a casa, tá tudo certo lá, um homem trabalhador, então o casamento é feliz. Não, né? A gente tem que olhar mais de perto para essa situação, porque quando a pessoa fala, ela fala de um lugar de sofrimento, ela sabe o que ela está passando. A nossa visão muitas vezes é de fora, e a gente costuma até brincar, né, quando a gente fala de casais, que de longe parece que toda a família é perfeita, né? Exatamente. E nas redes sociais também. Mas vai lá perto, chega, se aproxima, começa a conviver, você vai ver que não é. Exatamente. Né? Que é, às vezes, disfuncional, tem coisas que não se encaixa. Existem os conflitos, o relacionamento de casal, às vezes a gente também, as pessoas vão para um casamento com a ideia de que é o casamento perfeito, que existem casamentos perfeitos, né, que não haja discussões, não tem conflitos. Tem conflito, sim. E outras pessoas que já vão para o casamento desacreditando, né? É assim, eu vou casar se der certo bem, se não der, porque a gente percebe hoje o contrário, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não acreditam, né? Muitas pessoas não acreditam nessa relação. Não acreditam no casamento. E o casamento é uma bênção. Criado por Deus. Sim. Tem desafio, é difícil mesmo. É muito difícil. Pessoas felizes no casamento não quer dizer que elas nunca tiveram problemas ou estresse relacionado a esse casamento. Pelo contrário, elas têm uma habilidade para resolver problemas. E elas combinaram entre si que, apesar dos problemas de qualquer que seja a dificuldade, elas vão permanecer juntas sim. Tá, tão interessante quando você fala sobre isso, né? Sou especialista em neuropsicologia e a gente está falando de flexibilidade cognitiva. E em muitas vezes o sofrimento, a depressão, o esgotamento, o nível alto de estresse impede a flexibilidade cognitiva. Então a gente se vê sem saída. Não é? Essa pessoa, ela acaba se sentindo acuada e ela acaba acreditando que ou eu me escondo aqui e vivo assim para sempre com essa infelicidade, ou eu tenho que sair daqui a qualquer custo, ou pior, né? Ela pensa contra a própria vida. Verdade, assim, é muito difícil para ela enxergar, né? Ela tem mais dificuldade de enxergar novos horizontes, saídas para aquilo que está acontecendo. E aí é nesse momento que a gente precisa de procurar ajuda e ajuda especializada.
Sim. Né? De pessoas que entendem sobre relacionamento, que conseguem perceber o que está acontecendo com as pessoas, né? E o que a gente vê muitas vezes também é pessoas perdidas procurando se ajudar, e isso é bom, a gente precisa procurar se ajudar mesmo, mas às vezes pessoas que muito mais atrapalham do que ajudam. Sim, infelizmente, né? É verdade, né? Porque a percepção vem distorcida também, né? Vem Exato. limitada, né? Do profissional, não. Não é técnica, né? Objetiva. Isso. Em relação à questão da dor, né? O mimimi que as pessoas falam, eu vou pontuar só uma questão, gente. É muito importante que se o seu parceiro ou parceira começou a se queixar de algo dentro da relação, dê atenção. Se coloque no lugar do outro, porque aquela dor, se ela não for, essa necessidade não for atendida, isso vai crescer, não é verdade, Ana Cristina? Sim. Né? Então, não é mimimi. Pode parecer, no meu ponto de vista, que, bom, isso daqui é fácil de solucionar, ou eu não tive nem a intenção, mas não trate com descaso a dor do outro, porque a dor dele revela uma necessidade que não foi atendida. E quando a gente consegue identificar isso, é tão maravilhoso, né? Completar o outro naquilo que a gente percebe que falta para ele, que faz bem. Esse é o objetivo, né? Sim, de um casamento, essa parceria, né? Às vezes o que o outro fala é muita questão da falha na comunicação mesmo, sabe? Porque quando às vezes a pessoa fala... eu não estou bem, na verdade as pessoas não começam falando eu não estou bem, está difícil para mim, isso aqui eu não gostei. Elas começam dizendo, você não fez isso, você não está me ajudando nisso, você acusando. Exatamente. E a acusação gera realmente um comportamento, né, de esquiva, né, de defesa, né, que é natural, é meu, seu, é biológico isso, né? Isso. Todas as vezes que a gente se sente atacado, a gente vai se proteger e atacar. E a gente acaba bloqueando. Isso. Às vezes a outra pessoa não consegue nem prestar atenção no que você está falando. Já se sente acusado, acabou. Ele vai tentar de alguma forma anestesiar isso e às vezes não prestando atenção. Não é verdade? Porque na verdade, assim, todo mundo está tão estressado, né, Edna? A gente está num momento de vida, de situação, né, atual, de que está todo mundo trabalhando pra caramba, né, os desafios financeiros que a gente tem, né, de organizar a questão da casa, dos filhos. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão realmente num nível de estresse muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com a comunicação. A gente precisa ser mais acolhedor. A gente que está procurando acolhimento, a gente também precisa acolher. E a gente, às vezes, esquece disso. A gente só pensa, nossa, eu estou precisando ser acolhida, não está me entendendo, não está me ouvindo, mas e o outro também? Será que ele não está sentindo o mesmo? Exatamente. A mesma coisa que você, né? No projeto Na Companhia Dela, o 5º módulo do projeto é sobre diálogo. E a gente trabalha a comunicação não violenta. É muito maravilhoso, exatamente isso. Eu entender a minha dor, a dor do outro, encontrar palavras para realmente, as melhores palavras. Para não acusar o outro, não machucar o outro, não ser violento, né? Uma posição muito humilde mesmo, né? A gente precisa partir de uma humildade, acho que até do pensamento socrático, né? Eu sei que nada sei, né? Exatamente. É porque realmente a gente às vezes tem que ficar nesse lugar de humildade, de ouvir o outro. Peraí, ele está dizendo, vamos ver o que é que ele está falando. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Porque, olha, vamos pensar, o que te faz estar com essa pessoa? Né? Você tem interesse por ela, vamos relembrar. E uma das primeiras estratégias dentro da terapia de casal é a gente fazer isso. A gente resgatar, peraí, vamos lá, por que você se interessou por ela? Por que você se interessou por ele? O que te chamou a atenção? A gente faz esse resgate, porque a gente se esquece disso. A gente se perde, né? E se perde no caminho, né? E o que motivou vocês estarem juntos? O que vocês queriam? Né? O que aconteceu? Onde foi que se perderam? E aí a gente vai e se reencontra novamente. Ai, que lindo. Né? É aceitável, Ana Cristina, dizer que se uma pessoa viveu uma vida inteira, né, junto com a outra pessoa, foi porque só ela deu tudo de si? É muito comum a gente ouvir isso, né?
Olha, a gente precisa acolher isso que a pessoa está dizendo. Então, ela está dizendo que, na verdade, na percepção dela, ela tem a sensação de que só ela fez. E a gente precisa mostrar para ela, então tá, na sua percepção, você fez. Mas vamos lá. Será que o outro também não fez, gente? É um casamento. O casamento são duas pessoas, são os dois responsáveis pela relação. Sim. Né? E se ela sente que foi só ela que fez, quanto de feridas, de dor, de mágoas. Tem, exatamente. Né? Tem ali dentro. Dela, né? Isso E é enquanto algo ela não está sobrecarregada também. Sim, isso é algo que precisa, inclusive, ser tratado, né? Que legal, interessante. Quando, Ana Cristina, você acredita que cabe procurar a terapia para o casal? Quando eles percebem, quando eles veem que não estão conseguindo resolver as questões do casal juntos, né? Quando começa o conflito e que eles não conseguem resolver. Cuidado, porque o que acaba chegando lá no consultório são aqueles casais que chegaram lá no seu limite. Eles não veem mais saída e geralmente chegam lá porque quer que o psicólogo consiga conscientizar o outro de que acabou a relação. Ela já sabe, ou ele já sabe. Mas fala para ele que acabou. Ah, entendi. Entendeu? Te coloca numa situação em que você que tem que mostrar para o outro que acabou. E isso mostra vulnerabilidade, né, em relação ao outro, de realmente não ter uma comunicação assertiva, às vezes se sentir acuado, de alguma forma, né, emocionalmente abalado, frágil e sem voz diante do outro. Olha o tanto que revela. Exatamente. Revela muito, revela né? Muita coisa do casal, né? Muito interessante isso. Uma outra questão que eu percebo, vou pontuar aqui para vocês, é quando um dos cônjuges, né, percebe que tem uma coisa que está me incomodando aqui no casamento. Vai lá pra terapia resolver isso daqui e volta perfeito pra mim. Conserta ela aí. Conserta aí e volta perfeito aqui. Opa, é o casal, né? É o casal. Exatamente. E quando a mulher ou o homem busca o acompanhamento individual, que na maioria das vezes a pessoa percebe é que, nossa, então as minhas necessidades não estão sendo atendidas também. Exato. Então, por isso é importante tratar os dois, casal, gente. Casal, abençoar a família, né? Tentar reconstruir, né? Isso. Acontece de, às vezes, a pessoa procurar a terapia de casal e no final eles chegarem à conclusão de que realmente não tem jeito. Gente, é uma coisa que dá dor no coração e aí gera muito sofrimento. É uma questão até de que a gente às vezes se emociona com coisas boas, né, com vitórias que eles trazem, né, a gente como profissional, de ver a família, né, da reestruturação, do vínculo, né, do casal reconstruído, mas é muito doloroso e sofrido para a gente ver que realmente chegou lá, já estava na UTI, né, e num estado de que realmente não tinha, né, acabou acontecendo um rompimento. É muito triste a gente ver essa situação. Sim. Muito triste. E mesmo quando já está no final, ainda tem muito sofrimento, não é verdade? Acompanhar tudo isso é muito doloroso. Uma separação, ela é muito sofrida. Principalmente quando se tem filhos, né, envolvidos, né, na questão. Quando você fala... vou puxar um gancho aqui. O psicólogo, ele realmente se preocupa com o paciente, não é verdade, Ana Cristina? Verdade, claro. A gente se emociona, a gente vibra com eles, a gente se empolga e a gente sofre também com eles. Tem carinho. E quando a gente fala de técnica, fica parecendo uma coisa fria. Não, é porque a gente tem estratégias, conhecimento para isso. Mas a gente se envolve, sim, né? A gente caminha junto. Isso, a dor do outro é importante realmente pra gente. E quando a gente encontra o caminho com aquele paciente, e esse paciente ele se sente bem, ele se recupera também, é emocionante, não é? Então, isso traz uma emoção muito grande, aquela emoção positiva, boa, né? Da gente, uau, que bom ver, né, essa família reconstruída. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É sentir que realmente... nós cumprimos o nosso propósito, né? Que lindo. Uma relação a dois, como fica a distribuição de responsabilidades? Como encontrar as contribuições e dificuldades de cada um?
Gente, essa pergunta eu achei ótima. Eu trouxe até uma reportagem para mostrar para vocês. Olha, porque a gente fala de mudanças, né, na família, das pessoas, dos casais, da configuração familiar. Hoje a gente fala muito de uma mulher, muitas vezes, né, e de um homem que trabalham fora, né? Aqui é uma reportagem que eu trago, Edna, de 2004. Olha quem é, né? Olha só, gente. 2004, gente, há 20 anos atrás, 20 anos. E eles nos... Aqui sou eu e ele, ó, gente, um tempinho atrás. Eu acho que ele tá bem diferente aqui. Não tinha aquela... né, o cabelinho branco não tava. Tá aqui, ó. Configuração tradicional com pai provedor, mãe dona de casa e filhos é superada pela diversidade. Em 2004, eles trouxeram essa reportagem aqui, mostrando essa mudança, né, na configuração familiar, que a gente vê hoje que é muito comum, e a gente vê as mulheres muitas vezes sobrecarregadas, e essas vezes é uma questão de uma demanda que aparece, né? A mulher trabalha fora, contribui igualmente em casa em relação às finanças, mas ela também tem um papel de arrumar a casa, de deixar a casa organizada, cuidar dos filhos, deixar tudo organizado, e o marido não, né? Então, assim, com essa mudança nessa configuração, é muito dos dois conversarem, porque, olha, aqui tá eu e meu marido lavando louça, eles foram lá em casa mesmo, legal. Gente, a reportagem foi lá em casa, na época em Goiânia, eu morava em Goiânia, né, para nos entrevistar. Porque é isso, né, assim, essa parceria entre o casal, ela é importante, né, de a gente, às vezes, deixar um pouco de lado a questão do padrão, né, que a gente, às vezes, realmente, da nossa herança familiar, a gente aprendeu assim, os nossos avós foram assim, a mulher dentro de casa e o marido trabalhando, mas isso mudou. Né? Isso mudou muito. Tem algumas famílias que a configuração permanece? Tem. Mas na maioria dos casais hoje não é essa configuração, né? Então essa contribuição, essa parceria, ela é importante. Muito. Então é papel dos dois, né? Dos dois em relação a essa questão familiar, ao gerenciamento das finanças, da casa, dos filhos, né? Então, assim, essa parceria ela é muito importante. Então, eu acredito que isso é uma questão muito pessoal, é do casal. Sim. Né? No meu caso, isso sempre deu muito certo. O Paulo é um parceiro incrível de trocar fralda, fazer mamadeira, dar banho, de que assim, nós dois trabalhávamos muito lá em Goiânia. A Gabriela, que é a nossa filha, que também é psicóloga, a Gabriela, por exemplo, a Gabriela foi um bebê que deu muito trabalho, né? É mesmo? Nossa, até 3 meses a Gabriela não dormia à noite. Ai, meu Deus. Eu e o Paulo trabalhávamos muito, né? Eu na clínica, na prefeitura, né, em Goiânia também, e o Paulo era gerente de manutenção do Carrefour, lá em Goiânia. Então, na madrugada, que a Gabriela não dormia mesmo, à noite ela não dormia, ela começava chorando 18h35 da tarde e ia até 5 e pouquinho da manhã. Era marcado, cravado. E aí a gente revezava os dois tinham que trabalhar no outro dia, era pesado o trabalho dos dois. E vocês revezavam a madrugada? Revezávamos. Ele até fala assim, que a gente fazia tipo pique, né? Assim, agora pronto, pode ir, agora é a minha vez. Entendeu? E olha que interessante quando você fala, né? Ele se movimentava em relação ao bebê, né? A filha que ele ama demais. Gente, e a mulher do qual ele ama e se importa com as necessidades dela. Então, a questão, muitas vezes, o que a gente percebe é que não é só dividir tarefas. Não, é o sentimento que isso traz, o acolhimento que isso traz. O zelo, o cuidado a sensação de amor, né? Eu me sinto muito amada por esse homem, muito amada. Ai, né? que lindo. Exatamente. O que as pessoas precisam entender, né? Os casamentos ali, os casais, é que a mulher, ela quer ser protegida. Ela quer sentir o zelo do homem, o amor do homem, o cuidado do homem, porque ela está disposta a enfrentar tudo, não é verdade? Junto com ele. Exatamente, ela está disposta a enfrentar tudo. E quando ela se sente amada, a carga é tão leve, não é? Sim. E esse homem também, ele precisa se sentir amado. Às vezes, né, todo o nosso potencial acaba, de alguma forma, mexendo com a segurança do outro. Vamos
mostrar que essa pessoa ela é muito importante, ela é amada, é a pessoa do qual a gente escolheu viver uma vida inteira junto, vamos realmente se encaixar? Isso é lindo. É. Né? Então, assim, é muito uma questão do casal, né? De a gente aprender a conversar, de dizer da nossa dor, né? E de se abrir a nossa mente para também enxergar o outro na dor que ele tem. Sim. Não é mimimi. A gente precisa abrir para isso, não simplificar tanto as coisas, não ter esse olhar tão ingênuo, né, em relação às coisas. De que vai passar. Que um casamento não é, tem amor, então o casamento é feliz. Ele ajuda, então tá bom. Não, vamos lá ver se ele tem alguma queixa, vamos lá escutar, vamos ouvir. Exatamente. Tá? Não é tão simples assim, é uma soma de vários fatores, é um casamento, são duas pessoas, mentalidades, às vezes, educação muito diferente, e isso pode ser tema de outra, né? Teremos mais, viu, de outros encontros, né? Enquanto que a interferência, né, das nossas origens acaba interferindo de uma forma ruim no nosso casamento, dentro da nossa casa, né? Então, assim, a gente precisa pensar que, olha, é uma história, foi uma criança, teve uma história, foi educado de uma maneira diferente. A gente precisa aprender a comunicar, a conversar para a gente entender isso tudo e fazer a nossa história, a história do nosso casamento, da nossa família. Exatamente. Eu acredito muito nisso, inclusive. Isso é o segundo módulo do projeto Na Companhia Dela. São as nossas raízes, a gente entender, né, a casa onde a gente foi criado, o exemplo de relação que nós tivemos, o que tinha ali, o que faltava ali, o que era saudável, o que não era, o que machucava, os traumas, isso tudo, gente. É maravilhoso a gente conseguir enxergar por completo, né? Invista no seu casamento, invista na sua relação, invista na pessoa que está do seu lado, que você escolheu para você, né? Zele por esse casamento. Quais são suas mensagens, minha querida? É dia da gente pensar que nós somos pessoas que a gente precisa de outra pessoa, assim. A gente nasceu para viver com alguém. Se, assim, Deus, na sua infinita, né, bondade, sabedoria, ele não traria um mundo tão povoado de gente para a gente pensar, nossa, eu tenho que viver sozinho. Nós somos seres gregários, precisamos um dos outros. A gente precisa se abrir para essa questão da ajuda, de confiar mais em si, mas confiar no outro também, confiar nas relações humanas, no quanto a gente pode somar e contribuir na vida do outro, e quanto o outro também pode somar e contribuir com a nossa vida. Eu acredito que quando a gente se abre para pensar dessa forma, a gente trabalha em relação aos casamentos, a gente ajuda as pessoas a reconstruir as suas relações no casamento, mas também as nossas relações de amizade, de família, né, no trabalho, né, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente pensa que a gente, na nossa responsabilidade para fazer desse mundo um lugar melhor, ela é muito grande, ela é importante. E são pequenos gestos, sabe? De a gente, às vezes, quebrar um paradigma de que o mundo está muito difícil, as pessoas, né, são muito difíceis, as pessoas são ruins. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que se humanizar novamente, porque a gente está perdendo a nossa humanidade. É verdade, a sensibilidade, A sensibilidade e a questão de confiar mesmo no outro, de confiar nas relações com o outro. As pessoas têm se colocado muitas vezes estando num casamento sozinhas. E sem perceber. Sem perceber, exatamente. Sem perceber, na família, em casa, né, sozinha. Cada pessoa dentro daquela casa vive o mundo sozinho. Lá com às vezes, o seu telefone, né, outro tema que a gente podia... vamos falar sobre isso. De outras queixas, né, inclusive em relação ao telefone, em relação aos casais, jogos, essas coisas. Acho que era isso. Então, se cuida. A gente precisa se cuidar. E eu costumo sempre, às vezes, finalizar a vídeo falando assim, se cuida pelo amor de Deus. É isso. Que momento espetacular, não foi, meninas? Se vocês têm dúvidas, querem perguntar alguma coisa para Ana Cristina, pode deixar aí no YouTube mesmo, viu, gente? As perguntas, ou mandarem no Instagram dela. Qual o seu arroba, Ana Cristina? Ana Cristina Gomes, psicóloga, ponto psi, eu acho que tá assim. Só. Eu vou colocar lá também na descrição, viu, pessoal? E é uma honra, muito obrigada, adorei esse momento. Esse bom. Projeto é maravilhoso, você é maravilhosa. Obrigada. Super acolhedora, muito obrigada.
tá? Que muito lindo, obrigada. que Deus nos abençoe, vai vir muito conteúdo por aí. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Você é muito linda. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parecido. Aí as pessoas falam que a gente é gêmea. É verdade. Minha filha, gente. Então, não. Irmã. Beijo, gente.